Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à continuação do nosso curso de Lógica de Programação. Nós vimos até a tabela verdade nas últimas aulas e continuando aqui o nosso conteúdo, nós vamos ver hoje uma coisa muito importante para o desenvolvimento de qualquer software. Todo software ele demanda uma certa inteligência. Um software ele não deve ter um caminho único. O que eu quero dizer com isso? Durante o processamento de um software, o uso, esse software deve ter a capacidade de tomar decisões. Por exemplo, se o usuário digitar A, ele vai fazer alguma coisa, se ele digitar B, ele vai fazer outra coisa. Ele tem que ter uma certa inteligência dentro dele. Não é que isso dá ao software a capacidade real de decidir, mas ele dá ao software a capacidade, a possibilidade de, mediante informações previstas pelo programador, o software fazer certas coisas. Isso você vê acontecer o tempo inteiro, em qualquer software que você usa. Por exemplo, no software que você usa aí no seu celular. Vamos dar um exemplo do Facebook. Quando você está lá no Facebook e você vai escrever uma postagem e depois você pensa naquela postagem e diz eu não quero mais essa postagem, você vai lá e exclui a postagem. Você vai lá na postagem e manda excluir. Naquele momento ele te faz uma pergunta: você deseja excluir sim ou não? É uma pergunta. Se você responder não, o programa desvia para uma rotina de não exclusão. Se você responder sim, ele desvia para a rotina de exclusão. Isso então é uma decisão que o software toma a partir de uma informação que o usuário passa para ele. Por exemplo, também, se você for pensar, digamos, no software de um caixa eletrônico, quando você digita um valor para sacar, você chega lá e diz, olha, eu quero sacar R$ 100. Ele olha a sua conta, o seu saldo da conta bancária e diz, tem R$ 100 ou não tem? Se tem os R$ 100, então vamos sacar. Se não tem, vamos dizer que você não tem saldo para fazer esse saque. Então você percebe que o programa, baseado nas variáveis, nas informações que ele tem à mão, ele toma certas decisões. Então isso é muito importante. Não há programa, a não ser que seja absurdamente simples, mas eu desconheço algo tão simples que vale a pena ser programado, que não tenha uma estrutura de decisão. Por isso nós primeiro entendemos a tabela verdade, porque toda a estrutura de decisão está baseado na tabela verdade. É o e, é o ou. Então você sempre vai utilizar essas expressões para tomar decisões. Então, continuando aqui, nós vamos falar hoje de desvio condicional, que é, como falei, o software tem um certo nível de inteligência, tomada de decisões, e isso é usando os desvios condicionais. E nós vamos aprender hoje o desvio condicional aqui, utilizando aqui o se. O se. Olha este exemplo. Num algoritmo de abastecimento de combustível de um carro, eu pergunto, se tem gasolina, faça, abasteça com gasolina. Se não, abasteça com álcool. Então, o meu programa faz um teste, ele testa. Tem gasolina? Tem. Então, faça o abastecimento com a gasolina. Não tem a gasolina? Não tem. Então, se não tem gasolina, se não, abasteça com álcool. Então, essa é uma certa inteligência que o programa adquire de testar. Se tem uma coisa, faça. Se não tem, faça outra. E eu quero que a sua cabeça se expanda, porque você
está vendo um se e um se não, ou seja, se tem isso, faça, se não, faça aquilo. Essa é a lógica. Se tem isso ou se é isso, faça. Se não for isso, faça aquilo. É uma decisão. Você poderia encadear esse se com a tabela verdade. Se tem isso, e isso, e isso, e isso, faça. Se não, faça isso. Ou poderia ser se tem isso, ou isso, ou isso. Ou seja, aquelas expressões que nós aprendemos na tabela verdade, você aplica aqui. Também você pode fazer vários testes. Você pode dizer, se tem gasolina, faça isso. Abasteça com gasolina. Se não, abasteça com álcool. Se não tem gasolina e não tem álcool, não abasteça. Você poderia ter uma terceira condição aí também, tá bom? Mas vamos lá que vocês vão pegar isso aqui. Fica tranquilo. Vai ter bastante exercício agora. Esta parte, ela é o que eu posso dizer, o âmago da coisa. Então vocês vão ter bastante exercícios em cima disso. O comando é assim, ó. Se é o comando, aí vem uma expressão lógica. O que é a expressão lógica? É alguma coisa que me retorne verdadeiro ou falso. É alguma coisa que me retorne verdadeiro ou falso. Não pode ser uma coisa que não dê resposta. Ele vai testar se é verdade ou falso. Aí entra a tabela verdade. Eu sempre tenho que botar aqui uma expressão que vai ter que ser verdadeira ou falsa para ele poder tomar a decisão. Se isso aqui for verdade, então faça isso. Fim do se. Isso aqui é uma estrutura de desvio condicional. Ao encontrar esse comando, o computador analisa a expressão. Se o resultado for verdadeiro da expressão, todos os comandos da sequência de comandos ou seja, que estão entre o se e o fim do se, serão executados. Se não forem verdadeiros, ele termina aqui e não executa nada aqui dentro. Então só vai executar o que está aqui se essa expressão for verdade. A não ser que eu tenha aqui o não. Lembra do não? Porque aí se eu botar um não aqui, eu estou negando o que está aqui. Então se isso for verdade, ele torna isso falso. E se isso aqui for falso, ele torna isso verdade. Igual como a gente viu na tabela. Comando de desvio condicional. Aqui é uma variação desse primeiro comando. Perceba que eu tenho só se e o fim do se. É um bloco único de decisão. Já nessa variação eu tenho se a expressão lógica, então o que eu vou executar. Se isso não for verdade, se não, negando o que está aqui, ou seja, se isso não for verdade, execute o que está aqui. Então ele tem duas decisões, ou quando isso é verdade e quando isso não é verdade, ok? Então é basicamente assim. Vamos dar uma olhada num exemplo de uso disso? Vamos lá. Algoritmo sacar dinheiro. Eu tenho duas variáveis, o saldo disponível e o valor do saque. O saldo disponível está aqui e o valor do saque está aqui. Eu pego o meu saldo disponível e atribuo número 1000. Então eu tenho um saldo de 1000. Aí eu pergunto do usuário, informe o valor do saque. Leia o valor do saque. O usuário vai informar quanto ele quer sacar. Vamos dizer que ele botou 200 aqui. Eu faço a pergunta, se o valor do saque é menor ou igual ao saldo disponível, ou seja, 200 é menor ou igual a 1000? É. Então isso aqui é verdade. Se for verdade, então saldo disponível é o meu saldo menos o valor do saque, ou seja, eu pego 1000 menos o valor que eu pedi para sacar. 1000 menos 200 vai me dar o valor de 800 e aí eu escrevo embaixo, sacando 200, valor do saque, e no final
escrevo saldo disponível 800, que é 1.000 menos os 200 que eu disse que estou sacando, ok? O bloco se não é executado porque essa expressão se tornou verdade. Agora, se o usuário escreve aqui 1.100, valor do saque 1.100, é menor ou igual a saldo disponível? Não, não é, porque o saldo disponível é 1.000. Se não, então eu não vou executar o que está aqui, eu vou escrever. O valor solicitado é maior que o valor disponível para o saque, ou seja, não pode sacar. E aí eu escrevo o saldo disponível, R$ 1.000. Compreendeu que você deu uma inteligência ao seu programa? Você deu uma capacidade de escolha no seu programa? Vamos dar uma olhada em um outro exemplo? Um exemplo aqui de média do aluno. Eu tenho a nota 1, a nota 2, a nota 3. A média. Então eu atribuo a nota 1 é 10, a nota 2 é 7, a nota 3 é 8. Eu quis fazer assim para não ter que ficar perguntando. Escreva, leia, escreva, leia. Só para ser mais rápido, poupar de linha. Peguei a variável da média e atribuí a soma das três notas e dividi por 3. Tirei a média dela. Então está aqui. Aí eu faço a pergunta. Se a média é menor ou igual a 7, então o aluno escreva aprovado. Se não, reprovado. Eu tomei uma decisão. Repare que aqui é um teste lógico, é uma expressão. Isso são expressões. Eu pego a variável e faço uma pergunta para essa variável. Média é menor ou igual a 7? Então, faça isso, se não, faça isso. Eu poderia fazer essa pergunta com uma outra variável. Imagine que eu não tivesse o número 7 aqui. Tivesse uma outra variável, média da escola. E eu criasse a variável média da escola e atribuísse o valor 7, por exemplo, ou o valor 10, ou o valor 5, a média da escola. Eu poderia fazer média é menor ou igual à média da escola, em vez de eu colocar o número 7, poderia. Igual como a gente fez aqui, ó. Eu olhei a variável valor do saque e comparei com a saldo disponível, ou seja, uma variável comparando com a outra. Eu estou dando aqui uma inteligência ao programa, ok? Então, isso aqui é o comando se. Você vai praticar muito isso, tá bom? Este comando é muito importante. É muito importante. Eu vou aproveitar e já tocar no assunto. Eu ia fazer uma aula específica para isso, talvez até eu faça, mas eu vou aproveitar e tocar logo um assunto. Uma coisa chamada organização de código, identação. Olha a palavra, identação. Quando você escreve um código, você pode, o programa não vai reclamar de nada. Se eu pegar aqui um Notepad, por exemplo, aqui, ajude-me o Windows. Deixa eu abrir aqui mais rápido. Às vezes, pegar aqui, ó. Aí eu saí digitando aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó como você pode fazer nota 1, nota 2, nota 3, real. Aí você pode pegar aqui média, real. Aí você pode botar início. Você pode botar nota 1. Você pode fazer assim, ó. Né? Nota 2, 7, nota 3, 8. Aí média, recebe nota 1, nota 2, nota 3. Ok. Aí vai se média menor ou igual a 7. Então, escreva L, aprovado. Se não, escreva L, reprovado. Reprovado. Fim do se, fim algoritmo. Algoritmo. Pergunto, esse programa é igual a esse aqui? Vai funcionar? A resposta é sim.
ele vai funcionar? Vai. O computador vai entender? Vai. Mas eu pergunto a você, para o ser humano ler, para você, ser humano, pessoa ler, é mais fácil ler assim ou ler assim? Você vai dizer que não estou vendo diferença. A diferença está na organização do código. Repare que eu tenho espaços dados. Não é mais fácil de ler quando você faz isso? Você coloca variável e variável embaixo de variável. Você tem aqui o início. Aí você pega, você dá uma boa margem entre o início. Aí você pula linhas para você organizar a leitura. Pô, esse bloco aqui é o bloco das variáveis notas. Depois vem a média. Aí você vem aqui o se. Se esse resultado escreva L só será executado a partir do se, por que não colocar ele embaixo do se, não na mesma linha, mas aqui, ó, você tem uma visão de indentação. A palavra é indentação. Você tem uma visão de organização de código. Pode reparar aqui, ó, que faltou o fim do se. Ó, você olha claramente, você percebe onde o si começa, onde tem um si não e onde tem um fi. Se você coloca tudo aqui, você na leitura não fica mais complexo para você? Agora imagine, isso é um programa pequenininho, imagine um programa grande realmente. Então comece a tomar cuidado com a forma como você escreve, porque bons programadores são aqueles que escrevem bons códigos não só para o computador, mas para as pessoas, para outros programadores lerem, para ele próprio ler. Então comece a escrever de forma bem organizada, identada, uma coisinha embaixo da outra, cada coisinha nos seus blocozinhos. Comecem a trabalhar bem isso, ok? Então, isso é o si, e eu aguardo você em nossa próxima aula. Obrigado pela sua atenção.